Então observe uma coisa, 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus, nessa minha breve introdução à pregação. 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus, sabe quem eram? Por isso que ele sempre parava a multidão para provar o coração delas. Quem eram elas? Primeiro, pessoas que nós identificamos dentro de uma multidão. Primeira pessoa é aquelas que não tinham interesse. Elas estavam ali, sabe pelo quê? Pelo milagre. Sabe por que as pessoas negaram Jesus pelas moedas de prata, quando ele estava entregue na mão de Pilatos, e eles estão gritando: prendam Jesus, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Sabe por que eles estão gritando isso? Porque eles estavam no reino, eles ouviam Jesus. Preste atenção, aquelas pessoas são as mesmas pessoas que tinham visto Jesus curar, que tinham visto Jesus fazer o morto ressuscitar. Não eram outras pessoas, mas o interesse daquelas pessoas, você está entendendo isso? Era um interesse nas suas próprias vontades, era nos seus próprios interesses, não era o interesse de Deus, era o interesse delas mesmo. Então, querido, toda vez que você correr, que você vir para Jesus, que você querer Jesus apenas com os teus próprios interesses, você vai ser reprovado. Sabe por que Judas traz Jesus? Judas não traz Jesus por causa de 30 moedas de prata. Judas traz Jesus quando ele tira os olhos de Jesus e começa a enxergar Jesus de outro jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem enxergado Jesus? Como é que você tem visto Jesus? Como as pessoas lá fora enxergam Jesus? Como o mundo enxerga Jesus? Como uma oportunidade para me dar bem. Não é assim, pastor? Porque esse evangelho que muitas das vezes, queridos, é vendido. Um evangelho onde você precisa estar contente com todas as coisas. Um evangelho de quê? De satisfação plena. Mas o problema, querido, da gente, irmãos, o grande problema da gente estar satisfeito no evangelho é que quando vem alguém que não nos satisfaz, a gente começa a reclamar e sai fora. Se o meu pastor não me satisfaz, ele não presta. Se a minha igreja não me satisfaz, ela não presta. Se o ministério de louvor não cantou uma canção que me satisfez, esse louvor não presta. Se o pastor trouxe um esboço, preparou um sermão, e esse sermão não falou que eu vou ter, que Deus vai me dar, esse sermão não presta, porque não me satisfaz. E o pior de tudo é que muitas das vezes a gente olha e diz: o culto é para Deus. Que culto para Deus é esse? Que na verdade nós colocamos mais o homem no centro, em vez de ser Cristo o centro do culto. Mas tudo começa, querido, aqui dentro de mim, quando eu preciso entender o que eu estou sendo para o Senhor, no Senhor. Então o primeiro grupo de pessoas, você entende, eram os interesseiros. Eles estavam do lado de Jesus, eles faziam parte da multidão, apenas pelo que Jesus podia o quê? Dar para eles. O segundo grupo que a gente identifica aqui, irmãos, sabe quem é? Era o grupo de pessoas que só estavam ali para julgar Jesus. Observem os fariseus, eles sempre vinham com uma ideologia. Sabe por que Jesus falava muito sobre os fariseus, batia muito nos fariseus? Porque eram os homens mais hipócritas que existia na lei naqueles dias de Jesus. Eram os homens que tudo que eles faziam para mostrar às pessoas. Eles davam dízimo, eles diziam a todas as pessoas que eles estavam dando dízimo. Se eles oravam, eles botavam voz de trombeta e diziam para todos que eles estavam orando. Se eles jejuavam, eles diziam mais do que todos que eles estavam jejuando. Então, os fariseus, Jesus vai comparar eles como uns hipócritas. Os fariseus. Olha outros homens que estavam ao lado de Jesus sempre.
Os escribas, você lembra? Quando os escribas pegam um homem da mão ressequida, coloca no meio do templo no dia de sábado, e a Bíblia diz que ele coloca aquele homem da mão ressequida, mirrada, e coloca no meio, bem na frente de Jesus. Irmão, se tinha uma coisa que Jesus não suportava, era ver um aflito, um angustiado, e aquela angústia, aquela aflição continuasse na vida daquela pessoa. Então eles colocam aquele homem no dia de sábado, justamente para tentar fazer com que Jesus transgredisse a lei. Então eles queriam julgar, acusar. Tem gente que só está no evangelho para reclamar. Tem gente que só está dentro da igreja para apontar os defeitos. E sabe o que é pior, irmão? Que quem aponta defeito não ajuda nada. Não é como Salomão diz: as feridas leais são as feridas feitas por um irmão, por um amigo. Não é isso que Salomão diz lá em Provérbios? Feridas leais são aquelas feitas por um amigo. Porém, toda pessoa que se julga, ela diz que ser maior e melhor do que o outro. Eles estavam ao lado de Jesus simplesmente para querer pegar Jesus numa transgressão da lei e acusá-lo, e ele então seria morto, apedrejado por ter transgredido a lei. Esse era o segundo grupo de pessoas. O primeiro grupo era qual? Os interesseiros. Segundo grupo agora é os julgadores. Agora tem um terceiro grupo que nós encontramos do lado de Jesus. E esse outro grupo, irmão, ele é sensacional. Nós encontramos esse último grupo e nós chamamos eles, sabe de quem? Dos comprometidos com Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, em Marcos capítulo 5, Jesus vai olhar para ele e vai dizer bem assim, ó: larga a rede, larga o barco, larga tudo que tu tem e vem, e o quê? E me segue. Ele vai largar a rede, ele vai largar o barco, ele vai largar a profissão. Jesus olha e diz: agora eu vou te ensinar. Olha o discipulado. Lembra que eu falei que o método de Jesus para estabelecer o seu reino, irmão, não é promover festa, não é pastor, essas coisas estão erradas, não, é muito bom, mas essas coisas não podem ser a base da vida cristã. Essas coisas não podem, o entretenimento não pode ser a base da vida cristã. O que tem que ser a base da vida cristã é um discipulado baseado na palavra de Deus. Aleluias! Você vai ver Pedro largando tudo e seguindo Jesus. Um homem letrado, analfabeto, seguindo Jesus. Ah, esse daí é fácil de enganar, né? E o doutor Lucas? Já que é fácil enganar um letrado, então vamos enganar um formado. E o doutor Lucas? Judas não era de tudo mal não, tá, gente? Judas era um dos melhores administradores financeiros que existia naqueles dias. Judas não era qualquer um não. Que a gente só vê Judas, o cara que trai, né? Mas Jesus, para escolher Judas, ele escolheu pelas qualidades que ele tinha. E o Levi? Para ser um cobrador de impostos, não era qualquer pessoa. Era homem de confiança do governador. Esses caras, quando estão vendo Jesus, eles largam tudo, simplesmente para seguir quem? A Jesus. Porque eles entendem quem é Jesus. Eles entendem. Quando Jesus pergunta para eles, deixa eu te fazer uma pergunta. O povo diz que eu sou quem? Uns diz que tu é Moisés que ressuscitou. Outro diz, Jesus, que tu és Elias que ressurgiu. A Jesus para. Eu acredito, pastor Fernando e pastora Tati, que ficou aquele silêncio. E aí Jesus pergunta para ele: e vocês? Pela segunda vez, o Espírito me impulsiona a fazer essa pergunta para você: quem é Jesus para você? E agora eles perguntam,
Jesus vai perguntar para eles e dizer: e quem eu sou para vocês? A resposta é clara, é exata. Pedro olha e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de quem? De Deus. Quando Jesus ouve isso, Jesus então vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo, Pedro? Agora uma porta está sendo aberta diante de você, e essa porta que está sendo aberta, Pedro, você vai entrar, porque essa porta é a porta do reino dos céus, é a porta do reino de Deus, que você está entrando, e que você está sendo inserido nesse reino.